Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada nas questões de geometria apresentadas no Enem de 2024. Vamos iniciar com essa questão no caderno amarelo, questão 142, que diz o seguinte: parece complicada, ela é grande, cheia de desenho, assusta um pouco, mas vamos ver exatamente o que está escrito aqui e tentar entender. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então vamos lá, o triângulo retângulo está aqui e os lados são esse aqui, o A, que é a hipotenusa, o C e o B, que são os catetos. Legal. Esses valores, A, B e C, são respectivamente os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3. Então veja que em torno de cada um desses lados tem um círculo. Então o cateto funciona como diâmetro do C e assim sucessivamente. Até aí não disse nada. Então vamos ver o que ele continua aqui a questão. Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área C1 é igual à área C2 mais a área C3. Então o que ele está dizendo é o seguinte, que essa área aqui do círculo grande, cujo diâmetro é a hipotenusa, é igual à soma dos dois demais círculos, cujos diâmetros são os catetos. Legal. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria onde são vendidas pizzas. É sério que na pizzaria vende pizza? Puxa, achei que fosse pneu. Bom, somente em formato de círculo. Lançou um desafio mesmo sem usar um instrumento de medição. Poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas conforme indicado na figura. Vamos ver o que esse professor fez aqui. Então ele pegou a pizza do amigo, menorzinha aqui, correspondente a esse cateto. Metade da pizza aqui ficou colado nesse cateto. A metade do outro amigo ficou colado nesse cateto aqui. E a pizza do professor, que não é bobo nem nada, pegou o maiorzão, que é aqui, esse lado maior, e colocou aqui metade da pizza dele. Legal. Vamos ver o que ele quer saber. A partir das medidas do ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, entre a metade da pizza de um amigo e de outro, ele afirmou que a área de sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras pizzas. Ele garantiu, olha, a minha pizza é maior do que a soma das pizzas de vocês. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras pizzas, pois, aí eu quero saber se esse ângulo ele é menor que 90, está entre 0 e 90, se ele é exatamente igual a 90, se ele está entre 90 e 180, se ele é igual a 180, ou se ele está entre 180 e 360. Então veja, igual a 90, já sei que não é. Porque se o ângulo fosse de 90 graus, lembra lá na explicação que no caso desse ângulo ser de 90 graus, a área dele seria igual à soma das duas outras áreas, e não maior e nem menor. Agora, quando eu pego este ângulo que é de 90 e começo a abrir, a pizza dos amigos não muda. Porque quando eu pego esse lado aqui, ó, e vou abrindo cada vez mais, veja, nós estamos falando de pegar aquela pizza
e ir abrindo. Não muda o tamanho da pizza do amigo. Se eu fizer isso na outra pizza do outro amigo, também não muda. O que vai mudar é a distância entre a extremidade de uma metade até a outra. O que vai mudar é essa distância aqui, que levaria até a outra metade. Ou seja, eu formaria pizzas do professor com um diâmetro cada vez maior. À medida que o ângulo vai abrindo, o diâmetro da pizza do professor vai aumentando. Então, partindo-se do parâmetro do exemplo inicial, que era de 90 graus, em que uma metade seria igual à soma das outras duas metades, ou que a área de um círculo seria igual à soma dos outros dois círculos, quando que a minha pizza vai ser maior? Quando que a pizza do professor vai ser maior? Quando esse ângulo de 90 for aumentado. Eu vou aumentando o ângulo e o diâmetro vai aumentando. Então, a resposta certamente está aqui entre 90 e 180 graus. Não exatamente 90, porque 90 ele seria igual. Então, ele é maior que 90 e menor do que 180. Porque senão já não seria metade, né? Já seria mais do que a metade da pizza. Então, a resposta certa é aqui, a letra C. Veja que um problema que parecia ser difícil, a gente conseguiu fazer sem nem ao menos fazer continha. Olha que sonho, uma questão de matemática no Enem, que eu não preciso nem fazer conta. Questão super fácil. Questão 146. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área de base, foi abastecido por um curso d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos do dia, conforme o quadro. Então ele verificou às 6 horas, 8, 12, até 15 horas. Então tá. Qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu o sistema? Então, o que é a vazão? A vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Vazão é volume dividido pelo tempo. Então vamos ver se a gente consegue saber o volume de água e o tempo e fazer essa divisão. Bom, vamos começar pelo tempo. Se ele começou a verificar às 6 e a última medida foi às 15 horas, 15 menos 6, 9. Então, eu sei que eu vou ter que fazer essa divisão aqui, pegar o volume total que entrou e dividir por 9. Então, vamos ver aqui o volume. Qual é a fórmula mesmo do volume, hein? É a área da base vezes a altura. Não é isso? Então vamos lá. Qual é a área da base? Ele falou aqui, ó, 3 metros. Então o volume é igual a 3 metros vezes a altura. Qual é a altura? Bom, começou com 0,5, foi a primeira medida, e terminou com 3,2. Então essa diferença aqui de 3,2 menos 0,5, para saber o quanto de altura a coluna d'água que entrou, então aqui fica 2, aqui fica 12, 12 menos 5, 7, 2,7. Então, 3 vezes 2,7. Volume é igual
2181, 8,1 metros cúbicos. Então, durante estas 3 horas entraram, aliás, durante essas 9 horas, né? Então, durante essas 9 horas, verificou-se que entrou um volume de 8,1. Então, cálculo da vazão. Vazão é o volume, 8,1, dividido pelo tempo, que é 9, que dá 0,9. Então, qual é a vazão aqui, ó? 0,9 metros cúbicos por hora. Está aqui, questão 146, letra C. Questão 147, a gente olha a figura, cheio de gráfico, cheio de desenho. Assusta um pouco, mas vamos ler a questão com cuidado. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura. O ponto Q1 representa a posição de um jogador, está aqui, a figura Q1, está aqui, que está com a bola. E os pontos Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os pés da trave próximos a ele. Está aqui B, está aqui A. Muito bem. No momento da partida retratado, o jogador Q1 tem a posse da bola, que será passado para um dos jogadores das posições Q, N pertencendo de 2 a 6, ou seja, para os outros jogadores, cujo ângulo AQNB, ou seja, o ângulo formado entre esse jogador e as traves, deverá ser a mesma que está no presente momento. Então, o jogador que está com a bola, o Q1, ele tem um ângulo formado entre a bola e as traves e ele quer passar para outro jogador que tenha a mesma perspectiva, ou seja, cujo ângulo formado entre a bola e as traves seja o mesmo. Então, veja, quanto mais próximo, a trave não muda de tamanho, então quanto mais próximo o jogador estiver da trave, maior vai ser o ângulo. Quanto mais ele se afasta, menor é o ângulo. Eu não preciso nem saber qual é o ângulo, mas eu sei que eu me aproximo, o ângulo aumenta, eu me afasto, o ângulo diminui. Então tem que ser algum jogador que esteja na mesma distância. É só seguir o raio aqui, ó. Eu vou encontrar aqui, ó, o jogador Q3, que está na mesma distância, que está equidistante e, portanto, formando o mesmo ângulo. Então, quem é o jogador que vai receber a bola? É o Q3, letra B. Questão 150. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto, cujo raio da base mede 5 metros. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia. No mês de junho, em um determinado ano, o vilarejo festejou o dia de seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metros. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para π. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias? Cada morador gasta 200 litros e vai ter que economizar parte desses 200 litros, não é isso? Vamos ver quanto que ele vai ter que economizar. Primeiro, vamos identificar
qual o volume de água, qual a quantidade de água que são gastas nesse vilarejo. Então vamos lá. A água que é gasta no vilarejo, vamos colocar aqui o volume, é igual à área da base, que é π vezes r ao quadrado vezes a altura. Não é? Esse é o volume. Qual é o volume em litros? Bom, são 200 litros para cada morador. Então nós temos 75 moradores, cada um consumindo aí 200 litros. Nós vamos ter 0,0, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 7, 14, 1, 15. 15 mil litros por dia, vezes 30 dias, tá? Vezes 30 dias, 0, 3 vezes 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 vezes 5, 15, 450 mil litros, 450 mil litros. Bem. Só que como o raio está em metros, eu vou transformar isso aqui para decímetro cúbico. Aliás, como o raio está em metro, eu vou transformar esse volume aqui, que está em litros, que é igual a decímetro cúbico, eu vou transformar em metros cúbicos, para que o raio e o volume fiquem na mesma unidade de metros. Lembrando que essa passagem de decímetro cúbico para metro cúbico são 3 casas para cada degrauzinho que a gente anda. Então, se eu tenho decímetro para metro cúbico, eu vou tirar 3 zeros aqui. Então, esses 3 zeros aqui somem e vai ficar 450 metros cúbicos. Legal. Então, vamos voltar a nossa continha aqui, ó. Volume é igual π, ele manda considerar muito bem. Então vou voltar àquela minha continha lá. Volume eu já sei quanto é, 450 metros cúbicos. π ele manda considerar 3. R é 5, né? Ele fala que o metro é 5. 5 ao quadrado, 25. A altura, eu não sei qual é a altura de água que fica esse reservatório depois de abastecido. Então vamos lá. Vamos dividir aqui por 5. Ó. Vamos dividir aqui por 5. 45 vai virar 90 e aqui vai virar 5. Vou dividir agora por 3. Aqui vai virar 30. E esse 3 some. E vou dividir por 5. Esse 5 some. E aqui vira 6. Então, a altura é igual a 6 metros. Todo início de mês, quando chega o caminhão-pipa, despeja água lá. A altura desse reservatório vai a 6 metros. Que tem que durar os 30 dias. Ou seja, ele vai gastar 2 metros a cada 10 dias. 10 dias, 10 dias, 10 dias, lá se foram 6 metros. Então, nós estamos falando aqui em gastar 2 metros a cada 10 dias. 2 metros a cada 10 dias. Por que eu falo isso? Porque se eu falo que eles têm que gastar 2 metros a cada 10 dias, com 20 dias, tendo gasto 4 metros, eram para ter sobrado 2 metros. Né? Tinha 6, gastou 2, gastou outros 2, sobram 2. Mas o que eles observaram é que só tinha 1,5 metro. Era para ter 2, só tem 1,5. E agora eles vão ter que economizar.
economizar. Eu posso fazer a conta aqui, converter para litros de novo, para depois transformar em altura, mas me parece que a conta aqui é um pouquinho mais simples. Eu vou imaginar o seguinte, olha, eu tenho aqui, era para ter 2 metros, está aqui 2 metros. Esses 2 metros equivalem aos 10 dias que estão faltando. Mas só tem 1,5 metro. Ou seja, se aqui é 0,5, 0,5, 0,5 e 0,5. Era para ter 2, só tem 1,5. Está faltando a quarta parte. Está faltando 1/4. E esse 1/4 eu não vou poder gastar, porque não tenho. Então eu vou ter que economizar 1/4 daquilo que normalmente eu gasto, não é? Era para gastar 200, vou ter que economizar 1/4. Ou seja, a economia ou racionamento será de 1/4 de 200, ou 200 dividido por 4, que é igual a 50. Esse 1/4 que está faltando aqui, que eu não vou poder gastar e portanto eu vou ter que economizar, para cada morador é 1/4 para cada morador. Então cada morador vai ter que arcar com a economia aí de 50 litros por dia. Ele consumia 200 por dia, agora ele tem que consumir, nesses últimos 10 dias, apenas 150. Parece confuso, mas não é, né? Vamos recapitular o que a gente fez? Eu considerei todo o volume consumido pelos 75 moradores, deu 15 mil. Depois multipliquei por 30 para saber o consumo mensal em decímetros cúbicos, porque são litros, e depois eu simplifiquei, transformei para metros cúbicos, cortando 3 zeros, que aí eu fico com a mesma unidade de volume e raio, né? Aí eu fui lá para a fórmula do volume. Volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura, para saber a altura que normalmente fica esse tanque. Como eu tinha o volume, tinha o π e tinha o raio, eu consegui achar a altura. A altura deu 6 metros. 6 metros para ser gasto em 30 dias. 2 metros por dia. Então, nos últimos 10 dias, eram para ter 2 metros. Só tinha 1,5 metro. Ou seja, estava faltando 1/4 do volume que era para ter. Era para ter 0,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5. E não tem, só tem 1,5. Então tive que economizar 1/4. Esse 1/4 aqui, ó, eu não vou poder gastar. Eu vou pegar os meus 200, a minha cota de 200, e tirar 1/4. Tirar 50 litros. E aí está a resposta. Essa questão foi boa, né? Questão 164. Um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei em etapas. Inicialmente, ele esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medido 18 centímetros. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme ilustrado na figura. E em seguida, perfura esse cone, esse tronco de cone, removendo um cilindro reto de diâmetro 6, ou seja, mesmo diâmetro da base do cone que ele tirou, cujo eixo de simetria é o mesmo do cone original. Dessa forma, ao final da escultura, tem a forma de tronco do cone com uma perfuração cilíndrica de base a base. O tipo de madeira utilizado para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetro cúbico de volume. Utilize 3 como aproximação para π. Tá bom, então tem que achar o volume, né? Eu vou achar o volume do cone inteiro
Depois vou achar o volume só da pontinha, subtrair um do outro. Depois vou achar o volume do cilindro e subtrair também. Então são 3 volumes que eu vou calcular: o volume do cone inteiro, o volume da tampinha que foi retirado e o volume do cilindro. Então vai ser o cone maior menos a tampinha menos o miolo, tá bom? Vamos lá então, vamos começar com o volume do cone grande, do cone inicial lá. Volume é igual a área da base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Que é o volume do cone. Então vai ser π r ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Vamos lá, pegar essas medidas aqui. O π, ele pediu para usar como 3, o raio. Ele diz que a base tem 18 de diâmetro, então o raio é 9, né? E a altura, me parece que é 36, não é isso? 36, isso mesmo. Então vamos lá, vamos fazer aqui o volume do cone maior, tá bom? Vamos lá. π, que é 3, vezes o raio. Esqueci, o raio é quanto? O raio é 18, o raio é 9. Então 9 ao quadrado, 9 ao quadrado, que é 81, vezes a altura, que é 36, não é? Vezes a altura, que é 36. Tudo isso dividido por 3. Já posso até cortar esse 3 com esse 3 aqui. Então vamos ver quanto que é o volume do cone. Vai lá. 81 vezes 36. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 3, 24. 1 mais 4, 28. 6, 11, 8, 2. Volume 2.816 centímetros cúbicos. Tá aqui. Aqui 900, né? Só corrigir aqui porque eu esqueci. Que é 900. Pronto. Legal. Agora vamos calcular o volume do cone menorzinho. O cone menorzinho, veja, ele vai tirar uma base aqui de 6, mas ele não me falou qual é essa altura aqui, ó. Ele esqueceu de falar. Porque o volume desse cone que ele tirou é a área da base vezes a altura dividido por 3. Mas ele não me falou a altura. É um grande problema que a gente vai ter que selecionar, que vai ter que solucionar. Então veja, eu sei o seguinte, vou pegar o cone visto de lado. Eu tenho um cone grande aqui, ó. Um cone grande, cuja altura mede 36, não é? 36 aqui, ó. E ele tirou um cone pequeno aqui, ó. E essa altura aqui ele não forneceu. Eu vou chamar de H. Agora, observe. Esse raio aqui de baixo é 9, não é? E esse raio aqui é 3, porque o diâmetro mede 6, então o raio é 3. Isso está me parecendo aqui o teorema de Thales, né? Altura pequena dividido pela altura grande. Então, altura pequena dividido pela altura grande é igual
o raio pequeno dividido pelo raio grande. Veja o que eu fiz. Peguei essa alturinha aqui, ó, e dividi por essa alturona. Peguei o raio pequeno, dividi pelo raio grande. Dá até para dividir aqui, ó, por 3, vai dar 1/3. Quer dizer que a altura pequenininha é 1/3 da altura grande. Então, se a altura grande é 36, essa altura pequena aqui vai ser igual a 12. Nós temos aqui 12 de altura. Agora sim, eu já posso fazer o cone pequenininho ali, ó. Vamos ver o cone pequenininho. O volume do cone pequeno, esse aqui é o cone grande, né? Esse é o cone grande. O volume do cone pequeno também é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, que é igual. Π, ele diz para considerar 3, o raio é 3, que é metade de 6, 3 ao quadrado é 9, a altura eu já sei que é 12, acabei de descobrir que é 12, dividido por 3. Posso cortar esse 3 com esse 3, então o volume do cone pequenininho vai ser 9 vezes 12. 9 vezes 2, 18, 108 centímetros cúbicos. Este aqui é o volume do cone pequenininho. Só que esse cone pequenininho tem um miolo que foi retirado, que eu vou calcular agora, ó, o miolo que foi retirado. Vou calcular agora. Vou pegar aqui o verde para calcular o miolo. O volume do cilindro interno. Como é cilindro, eu não vou dividir por 3, né? Vai ser área da base, πr ao quadrado vezes altura. Sendo que a altura vai ser só esse pedacinho aqui, ó. Não é? Então, o cilindro vai estar bem aqui, ó. Esse aqui vai ser o cilindro. O cilindro vai estar aqui, ó. Não é? Então, o raio do cilindro é a mesma dessa base lá em cima, é 3, né? E a altura? 24. Por que é 24? Porque se todo ele tem 36 e eu tirei 12 lá no topo, quem que sobrou? 24. Então, o volume vai ser π, que é 3, vezes o raio ao quadrado, que é 9, vezes 24. Não precisa dividir por 3, porque é cilindro, né? 3 vezes 9, 27. Vamos ver quanto dá. 27 vezes 24. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. Com mais 2, 16. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. 8, 14, 648. Então, o volume do cilindro é 648 centímetros cúbicos. Está aqui. Já tenho tudo que eu preciso. O volume do cilindro grande, dele eu vou tirar a tampinha, que é o cilindro pequeno, e vou tirar também esse miolo que sobrou. Vamos fazer essa conta aqui? Vamos lá. 291/6, então é o volume do cilindro grande. 291/6. Vou tirar a tampinha, o volume do cilindro pequeno, que é 108. Então, vou pegar aqui, vai ficar 0. Aqui vai ficar 16. 16 menos 8, 8. Aqui fica 0. 9 menos 1, 8. 2.808. Agora vou tirar também
esse volume aqui, 648. 8 menos 8, 0. Aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 7. 10 menos 4, 6. 7 menos 6, 1. E aqui fica 2. Este aqui é o volume da figura, da obra de arte. Esse aqui é o volume da obra de arte. 2160. Só que ele diz que ele tem uma densidade que ele pesa 0,6 por centímetro cúbico, né? Então vou ter que multiplicar isso, ó. Vou pegar esse valor aqui e multiplicar por 0,6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9. E 6 vezes 2, 12. Conto uma casa, uma vírgula. 1293 gramas. É o peso, 1,3 kg quase. 1296. Está aqui, ó. Letra B é a resposta. Deu um pouquinho de trabalho, porque é muita coisa para fazer, mas nada que nós já não soubéssemos, não é mesmo? Questão 174. As figuras pintadas no quadro da sala de estar de uma residência representam as silhuetas de parte das torres de um castelo, e ao fundo a de uma lua cheia. A lua foi pintada na forma de um círculo e o telhado da torre mais alta na forma de um triângulo equilátero. Foi pintado sobrepondo parte da lua. O centro da lua coincide com um dos vértices do telhado da torre mais alta. Nós estamos falando aqui desse pontinho aqui, ó. Aqui é o centro do círculo, né? Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representado. Ele está perguntando essa figura aqui, ó, que parece um Pac-Man, que vai daqui, faz o círculo aqui e volta para cá, né? Como se fosse ali várias fatias de pizzas fechando. Não é cone, porque o cone é uma figura tridimensional, né? Nem é arco de circunferência, porque o arco é só aquela voltinha aqui, né? É um pedacinho da borda, né? Triângulo nem pensar. Triângulo são 3 segmentos de reta, né? Um polígono. Segmento circular ou é segmento circular ou setor circular. Só que quando a gente fala segmento, a gente está falando de linha, né? E a linha circular a gente vai chamar de arco. Então também não é. Só sobra aqui setor circular, que normalmente a gente pega, né? Quando a gente vai falar de uma parte aqui do círculo não completo, setor circular. No caso aqui ele quase fechou, ficaram faltando ali 60 graus para ele completar, mas é setor circular, uma questão que exigiu somente o conhecimento teórico aqui da nomenclatura. Questão fácil. Questão 175. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros. Qual é a medida da área em metros quadrados ocupado pela calçada? Muito bem. Bom, tem várias formas de eu fazer isso aqui. Eu posso calcular a área do quadrado de fora, quadradão grande, e tirar a piscina, fazer a diferença. Olha, de uma ponta a outra da calçada, o quadradão grande de fora, menos o quadrado da piscina, vai dar a calçada. Ou posso desmembrar essa figura aí em 4 figuras e calcular cada uma e somar. Se eu fosse desmembrar, como é que seria feito? Eu traria aqui, ó, aqui, separaria aqui essa calçada aqui, indo aqui, ó, e aqui também, ó. Então eu faria aqui, ó. Bom, a área aqui dessa piscina é 400, né?
Então, lado vezes lado é igual a 400. Logo, eu já posso considerar que o lado dessa piscina aqui vale 20 metros. 20 aqui e 20 aqui também, né? Porque 20 vezes 20 é 400. Então, já sei que vale 20. Aí eu diria, olha, se eu tenho 20, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5, eu teria essa área 1, essa área aqui eu chamaria área 2, essa aqui eu chamaria área 3 e essa aqui eu chamaria área 4. Então ficaria essa área aqui, ó, área 1 seria 5 vezes 30, né? Porque daqui até aqui, tudo isso, ó, a gente vai considerar que é 30, porque tem 20 da piscina, mais 5 para cima, mais 5 para baixo, então 30. Então teria a área 1 e a área 2, e aliás, e a área 4, né? A área 1 e a área 4, elas correspondem a 5 vezes 30, que dá 150. E a área 2 e 3 seria cada uma 20 por 5, 100, não é isso? Então seria a primeira vezes 2, a segunda vezes 2, daria 300 mais 200, que seria igual a 500. Aí eu marcaria aqui letra D, né? Se eu fizesse isso. Ah, mas eu estava pensando em fazer diferente, eu estava pensando em calcular o quadradão e fazer menos o quadradinho, que eu acho até mais interessante. Então como é que eu faria aqui, ó? Sabendo que aqui é 20, né? E aqui é 20. Então eu diria, bom, então o quadradão tem 30 metros de largura. Então a área grande seria a área da calçada, área seria a área cinza, né? A área cinza menos a área azul. A área cinza é 30 vezes 30, é o quadrado grande, 900. E a área azul, que ele já falou, 400. Então, a área da piscina seria igual a 500 metros quadrados. De qualquer forma, a resposta certa, letra D, 500 metros quadrados. Questão 178, ela diz: a figura representa uma escada com 3 degraus construída em concreto maciço com suas medidas especificadas. Então eu tenho ali um piso que tem 25 de extensão e 1 metro de largura. São 3 pisos e o espelho 0,20 por 1 metro também. Nessa escada, piso e espelho têm formato retangular e as paredes laterais têm formato de um polígono cujos lados adjacentes são perpendiculares. Pisos, espelhos e paredes laterais deverão ser revestidos. Então vamos calcular. Áreas do piso mais as áreas dos espelhos mais as áreas da parede. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? A área, nós vamos somar a área que nós queremos revestir, vai ser áreas do piso mais áreas dos espelhos mais áreas laterais, né? Vou chamar aqui de áreas laterais. Então vamos calcular cada uma delas aqui. Vou começar aqui com áreas do piso. São 3 pisos, né? São 3 pisos. Então 3 vezes, cada piso tem 0,25 por 1 de largura. Então esse 1 não vai mudar nada, porque vezes 1 não muda nada. Então 3 vezes 0,25 dá 0,25.
75 metros quadrados. Já temos aqui a área do piso. Vamos lá para a área do espelho? Bora! A área dos espelhos, também são 3 espelhos, né? Só que esses espelhos aqui tem só 20 de altura, então 0,20 vezes 1, que também tem 1 de largura, esse 1 não vai mudar nada, 3 vezes 0,20, 0,60, então 0,60 metros quadrados. Só aí já deu 1,35. Ainda faltam as paredes laterais, né? Então nem é 1,35 e nem é 1,20, porque ainda tem as paredes laterais. Então como é que a gente vai calcular essas paredes laterais? Veja, eu tenho um degrauzinho aqui, ó. Não é isso? Essa parede aqui. Nós temos aqui cada distância. Ó, vamos tentar dividir isso aqui em 3 partes, tá? Eu vou calcular as 3. Vou calcular aqui a parte 1, parte 2 e parte 3. Então cada pedacinho aqui tem 0,25, 0,25 e 0,25, não é isso? E cada altura tem 20. Então aqui tem, essa altura tem 20, né? Essa aqui tem 40 e essa grandona aqui tem 60. Então a área das paredes, como é que vai ficar? Áreas laterais vai ser igual a área 1 mais área 2 mais área 3. A área 1 é 0,25 vezes 0,6. Não é isso? Muito bem. É 60 vezes 0,6, né? 60 centímetros. 0,6. Mais a área 2, que é 0,25 vezes 0,4, mais a área 3, que é 0,25 vezes 0,20. Muito bem. 0,25 vezes 0,6 vai dar 0,12, não é isso? Vai dar 50. Não. Vamos calcular então aqui. 0,25 vezes 0,6 vai dar 0,15 vezes 4 vai dar 0,1 e vezes 0,2 vai dar metade disso. Então quanto fica aqui? 0,25, 0,30. Então a área lateral vai ser igual a 0,30. Como a gente já tinha 1,35, né? Somando aqui, ó, mais 0,30, como a gente já tinha 1,35, vai dar 1,65. É essa aqui, ó. Letra C. Essa foi fácil. Somei a área de cada piso, a área de cada espelho
Depois peguei aquela parede, fiz 3 faixas, calculei. Ah, não, pera aí, olha a pegadinha aqui. Ah, pegadinha do malandro. Essa aqui é só de uma parede, ó. Tem a parede de um lado e a parede do outro, então isso aqui é vezes 2, ó. Dá 0,60. Então vai ser, no total, vai ser 0,75 são os pisos, 0,60 são os espelhos e 0,60 que é a parede. De um lado, 0,30 mais do outro lado também. Tem a parede do outro lado, né? Menos que ela tivesse encostado na parede, que não é o caso. Então aqui, ó, 5, 7 mais 6, 15, 21. Então vai ficar a área do piso, 0,75, mais a área dos espelhos, 0,60, mais a área das paredes laterais, certo? Então 5 mais 0 mais 0, 0. 6 mais 6, 12. 12 mais 7, 19. Então vamos somar aqui, ó, a área do piso, 0,75 dos 3 pisos, mais a área dos espelhos, 0,60, mais a área das duas paredes, 0,60. 5, 12, 19, 1,95, alternativa correta. Letra E. E não como esse abestado aqui marcou, que é a letra C. Ô, abestado. Tranquilo? Foi fácil, né? Cuidado com as pegadinhas aí. Na hora a gente vai embora e eles põem a resposta errada mesmo. Todas as possibilidades de erro, você vai achar uma resposta, vai achar que acertou e não acertou. Então fique ligado aí nas continhas, tá?